Bom, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a virtude da justiça. O título da nossa live é Virtude da Justiça, Conhecer para Viver. Né? E tem esse título por um motivo bastante importante e que ele é determinante quando a gente vai falar sobre a vida moral, sobre a ética, sobre virtude. Tá? O velho Aristóteles, ele dizia na sua obra Ética a Nicômaco, que foi um livro que ele deixou para o seu filho Nicômaco, falando sobre a vida ética, sobre a virtude, sobre a vida moral. Ele dizia que nós, seres humanos, temos uma inteligência que pode ser captada, que pode ser de alguma maneira conhecida a partir de 3 finalidades próprias. Então nós temos uma única inteligência, mas essa nossa única inteligência, ela se manifesta de uma maneira teórica, de uma maneira técnica e de uma maneira prática, tá? Então, resumidamente, a inteligência teórica é aquela inteligência que nós usamos todas as vezes que nós abrimos um livro e nós procuramos então compreender o conhecimento pelas causas, né? Aquilo que está por trás da realidade, nós procuramos então desvendar, né, os mistérios da realidade. Então, quando eu descubro, por exemplo, que a água é composto por 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, isso é fruto da minha inteligência teórica que está investigando. Agora, por exemplo, nós estamos vendo essa live num celular, iOS, Android, seja lá qual seja a plataforma. Esse celular, essa câmera que eu estou filmando, ela é fruto da nossa inteligência técnica. Então, é a nossa inteligência desenvolvendo uma técnica, uma tecnologia, fabricando algo, manipulando aqueles descobrimentos da inteligência teórica e produzindo algo, tá? Então, isso é a nossa inteligência que pode ser manifestada de uma maneira técnica. Agora, existe uma terceira manifestação da nossa inteligência, que é a nossa inteligência prática. Veja, a inteligência teórica, ela conhece o que a coisa é. A inteligência técnica, ela transforma a coisa conhecida. Agora, a inteligência prática, ela nem conhece o que a coisa é, ela nem transforma a coisa conhecida, mas ela é a que nos orienta na tomada das nossas decisões, é ela que está nos orientando no nosso comportamento, na nossa conduta. Então nós temos uma inteligência que ela é teórica, uma inteligência que é técnica e uma inteligência que é prática. A inteligência que me leva a tomar a decisão, por exemplo, né, de fazer uma live hoje às 9h30, a inteligência que me leva, por exemplo, a tomar a decisão por um casamento, por ter filhos, por fazer um vestibular determinado para entrar numa faculdade, tá? Isso tudo, quem é responsável é a inteligência prática. Por que eu estou dizendo que isso é determinante quando a gente vai falar de virtude, de justiça? Né? Eu falei que o nome da nossa live é Conhecer para Viver. Porque a vida das virtudes, a vida ética, a vida moral, ela só se realiza no plano prático, ela só se concretiza na nossa inteligência prática. Por que isso é importante, gente? Porque eu, Silvio, posso estudar lá um pouco do Aristóteles, do Joseph Pieper, posso pegar alguns manuais sobre ética, sobre virtude, eu posso conhecer bastante sobre a teoria das virtudes. Isso não significa que eu estou sendo uma pessoa de virtude, tá bom? Isso é determinante, porque hoje nós vamos falar aqui sobre uma virtude que ela só pode realmente se realizar no nível prático, no nível das minhas decisões ordinárias, do meu dia a dia, tá? Isso precisa ficar bastante claro, porque nós vivemos numa época de narrativas, nós vivemos numa época de grande retórica, né? Onde tudo são versões, onde tudo são disputas digamos, de fatos, né? Aqui e ali, e nesse sentido, às vezes tem muitas pessoas que se refugiam no campo teórico, nos livros, nos estudos, muitas vezes procurando ser bom
por meio do estudo. Mas nós não seremos bons por meio do estudo. Nós seremos bons por meio do estudo e da vida prática. Então nós precisamos conhecer para praticar, tá bom? A virtude, e em especial a virtude da justiça, ela não acontece na dimensão teórica, abstrata, ela não é uma narrativa, ela não é um discurso, ela é eminentemente uma vida que precisa ser vivida, que precisa ser tornada realidade com as nossas ações, com as nossas decisões, tá bom? Gente, vocês se importam de eu desligar aqui os comentários, porque eu sou um péssimo, sei lá qual que é o nome disso aqui, de um liver, e eu me distraio muito com os comentários, e na vez passada entrou um haterzinho aí, e ele me atrapalhou demais. Então eu desliguei aqui os comentários, e assim eu fico mais à vontade para falar com vocês, tá bom? Então, eu queria começar dizendo então exatamente isso, né? De que a nossa vida ética, a nossa vida de virtudes, ela é uma vida que precisa acontecer não no campo teórico, mas precisa acontecer na nossa vida prática. É isso que nos torna bons, é isso que nos torna virtuosos, é isso que nos torna felizes ou não, tá? É a nossa ação prática. Existe uma definição clássica de felicidade que eu gosto muito, que diz que a felicidade é a posse habitual do bem, tá? É uma definição bastante simples. O que é felicidade, afinal? Por essa definição clássica, a felicidade é a posse habitual do bem. O que é o bem? O bem são meios, condições, são ações que são necessárias para a plena realização das nossas vidas. Existe uma série de bens disponíveis, né? Todos nós, quando procuramos, por exemplo, uma boa moradia, estamos procurando a felicidade, porque nós estamos procurando um bem que é necessário para a nossa plena realização. Uma pessoa que não tem uma moradia, que não tem um teto, que não tem uma proteção, essa é uma pessoa que sofre, uma pessoa que tem uma tendência maior a ser uma pessoa triste, porque lhe falta o necessário para realizar a sua vida plenamente. Todas as vezes que nós procuramos bens como, por exemplo, saúde, transporte, como segurança, todas as vezes que nós procuramos um mínimo de igualdade, quando nós procuramos alimentação, nós estamos procurando meios e condições necessárias para a nossa realização enquanto animais racionais, tá certo? Agora, eu disse lá atrás que a felicidade é a posse habitual do bem. Qual que é a experiência que nós estamos tendo ao longo desse último ano? Nesse último ano de pandemia, nós estamos tendo uma experiência de escassez de um bem muito importante, que é essencial para a nossa realização, que é o bem da saúde. Não é verdade? Não é verdade que essa pandemia do coronavírus expôs à humanidade quase que instantaneamente, né, o quanto nós somos interdependentes, o quanto nós somos dependentes uns dos outros, e a virtude da justiça vai também nos mostrar muito a respeito disso, hoje, especialmente aqui nessa live. Bom, existem então uma série de bens que são necessários para a nossa realização, para a nossa felicidade, mas eu dizia que esses bens são meios, condições e são ações. Que ações que também são bens para nós? As ações que estão em conformidade, que estão de acordo com a nossa natureza racional. Então, diferente dos animais, nós temos a capacidade de usar a razão. Nós podemos conhecer a realidade e nós podemos determinar, nós podemos conduzir as nossas ações mediante o conhecimento, mediante a nossa inteligência. Isso é algo que os animais não têm. Então, é óbvio que também existem bens que estão intimamente ligados à nossa racionalidade. Agora, vejam que interessante. O que eu disse na live anterior, que na verdade não sou eu que digo, isso aí é Aristóteles que diz, né? O que é a virtude? A virtude nada mais, nada menos é do que um hábito adquirido, né, de um comportamento que está
de acordo com a minha natureza racional. Então, eu havia dito, né, que a virtude de uma faca é cortar bem, que a virtude de um óculos é corrigir, né, as distorções ópticas, né, que algumas pessoas como eu têm, miopia, estigmatismo, seja lá o que for. Que a virtude de um cavalo é correr. Qual que é a virtude do ser humano? É o agir conforme a sua razão. Tá? Então, isso é uma virtude, é um hábito que nós adquirimos. Nós não nascemos com essas virtudes, nós precisamos conquistar essas virtudes mediante a repetição de ações que são boas. Ações que para nós se revelam um bem. Tá? E isso que eu acho, assim, eu estou começando quase que pelo fim. Se você for embora dessa live, o que eu quero que você leve para casa, que eu quero que você vá dormir pensando? Que para nós nos realizarmos, para nós encontrarmos a felicidade, nós precisamos de bens, nós precisamos da posse habitual do bem. Existe uma série de bens como moradia, alimentação, saúde, transporte, segurança, igualdade, que às vezes estão disponíveis e às vezes não estão disponíveis. Às vezes nós temos saúde, às vezes nós adoecemos. Às vezes nós temos um carro novo que nos leva de lá para cá e nós batemos o carro. Às vezes nós temos um grande patrimônio financeiro e nós perdemos tudo na bolsa. Ou acontece um acidente, uma tragédia na família e todo o meu dinheiro vai embora. Às vezes eu tenho moradia, às vezes eu sou despejado. Veja, existe uma série de bens que são contingentes, que eu não consigo controlar. Existe uma série de bens que às vezes estão disponíveis para mim, às vezes não estão. Quando estão disponíveis para mim, eu estou habitualmente feliz. Quando não estão disponíveis para mim, eu me sinto miserável, muito aquém da minha realização. Agora, existe uma categoria de bens que não são coisas, que não são meios e nem condições, mas que são ações práticas, que são comportamentos práticos que estão sempre disponíveis, todos os dias para nós, que são as ações nobres e virtuosas, que é precisamente o campo de estudo da ética das virtudes, tá bom? Então, por isso nós vamos conhecer muitas pessoas que têm muitos bens, como moradia, saúde, segurança, mas estão constantemente infelizes. Por quê? Porque sabem que estes bens que eles têm são voláteis. Hoje eles têm, amanhã eles podem não ter. E porque existe um bem superior a todos esses bens, que é justamente os bens que a inteligência prática nos concede, que são as ações nobres, as ações em conformidade com a nossa capacidade racional, que são as virtudes, tá bom? E hoje nós vamos falar então de uma virtude em específico. Na verdade, eu vou continuar a falar de uma virtude em específico, que é a virtude da justiça. Então, na live anterior eu falei um pouco sobre a dinâmica da justiça e do bem comum. E hoje nós não vamos falar tanto do bem comum. Hoje nós vamos aprofundar a justiça nas suas manifestações práticas do dia a dia. Eu gostaria que hoje essa live fosse muito prática, que a gente conseguisse sair daqui com muitas ideias de como crescer nessa virtude da justiça. E é muito importante para você pai, para você mãe, que depois você assista de novo essa live, de repente traga os seus filhos para assistir, anote todas essas ideias, porque este é um ensinamento, este é um tipo de bem que você pode dar ao seu filho, à sua filha, que ninguém jamais vai tomar dele, tá bom? Você pode dar carro para os seus filhos, você pode dar moradia para os seus filhos. Tá caindo um monte para mim. Você tá sem comentário. Espera aí, pessoal, que a Karen está dizendo que está caindo um monte. Deixa eu ativar os comentários. Está caindo? Alguém está vendo tela preta? Para mim caiu várias vezes. Está caindo para todo mundo? Aqui está ok. A Flávia Lima
Marcos RF, ok. Estou aqui. Aqui tá ok. Tudo certo, Karen. Tá. Então, só para saber que... Está ótimo aqui. Então, pronto. Obrigado, Karen. Karen é minha assistente de palco hoje, tá? Então, vejam. Ensinar a virtude para os seus filhos é dar um bem para os seus filhos que ninguém jamais poderá tomar deles, tá bom? E que será essencial para que eles possam se realizar plenamente. Nenhuma crise financeira jamais será capaz de retirar esses bens dos seus filhos, tá? Vejam, o Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele diz uma coisa muito legal. Ele diz assim, que a pessoa que conquistou a virtude é como um bom sapateiro. Um bom sapateiro que faz os melhores calçados com o couro que lhe dão, né? Assim também é a pessoa que tem virtudes. A pessoa que tem virtudes, ela é capaz de realizar a sua vida com o couro que lhe dão, ou seja, com as circunstâncias que ele tem. Então se você é uma pessoa que age habitualmente em conformidade com a sua inteligência, ou seja, se você delibera antes de agir, se você decide bem antes de agir, se você age em conformidade com a sua inteligência, você será uma pessoa realizada independente das circunstâncias, independente dos bens que estejam disponíveis ou não, e você será feliz, tá? Claro que a felicidade perfeita não existe nessa vida, né? Mas você estará muito próximo dessa felicidade, tá bom? Bom, então, continuando aqui, o que eu queria dizer para vocês, tá? Que, como eu disse, né? Que existem muitas pessoas que às vezes acabam confundindo a bondade, a nobreza, a vida de virtude com assim, o foco, a concentração e o esmero no estudo. É claro que isso tudo é muito bom. Se concentrar, focar-se nos estudos, tudo isso é importante, tá? Mas uma pessoa que está doente, se ela pegar atlas de medicina e começar a estudar, e ela não agir conforme a prescrição do médico, ela não vai alcançar a cura. Se uma pessoa que está doente for numa faculdade de medicina e assistir aulas e mais aulas com toda a concentração do mundo, anotar tudo, tirar nota 10 em todas as aulas e não agir em conformidade com o que o seu médico prescreveu, ele também não vai alcançar a sua cura. Então, da mesma maneira, no campo das virtudes, tá? Então, mais importante do que estudar as virtudes é agir conforme as virtudes. E o que a virtude da justiça nos ensina, né? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui da live anterior. A virtude da justiça nos diz que justiça é dar a cada um o que é devido, tá? Nós vivemos em sociedade, nós não somos ilhas. Todos nós somos interdependentes. As minhas ações, elas causam um impacto nas pessoas que estão perto de mim, né? E as ações que as pessoas falam me impactam também. O que eu estou falando hoje à noite impacta vocês. Os comentários que vocês fazem causam um impacto em mim. Então, numa sociedade, estamos o tempo todo dando e recebendo. Dando e recebendo. Às vezes nós damos mais do que recebemos, às vezes nós recebemos mais do que damos. Para que existe a virtude da justiça? Para ordenar todas essas relações, para trazer um certo equilíbrio a este dar e a este receber social. Isso dentro de casa, isso dentro de uma empresa, isso dentro de um país, dentro do mundo, tá bom? Então, a virtude da justiça nos convida o tempo todo a dar ao outro o que é devido e que está na nossa posse, que está nas nossas mãos. Tem várias coisas que estão nas nossas mãos e que cabe a nós conceder, dar aos outros, tá? E nós vamos ver hoje então uma série de ações práticas da virtude da justiça e que vão nos aperfeiçoando, que vão nos realizando. O Platão dizia que de todas as virtudes cardeais que existem, e lembrando aqui as 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, ele dizia que a virtude da justiça era a virtude mais linda, mais bela de todas, porque a prudência, a fortaleza e a temperança,
ela de alguma maneira constrói um caráter forte e uma personalidade equilibrada para mim mesmo. Eu posso gozar, eu posso me realizar por meio da minha prudência, quer dizer, todas as minhas ações são muito bem pensadas, por meio da minha fortaleza, por meio da minha temperança, da minha moderação. Agora, a virtude da justiça, a gente não usa para nosso próprio bem. A virtude da justiça nós usamos só para o outro. A virtude, portanto, da justiça é um hábito que nós adquirimos que nos leva em direção ao outro. Por isso que para Platão, a virtude da justiça era a virtude mais importante, porque ela te transforma no bem do outro. Olha que bonito isso para você ensinar para o seu filho, né? Que se eu sou uma pessoa justa, eu sou o bem do próximo, eu faço o bem para o outro. Às vezes a gente tem uma concepção de justiça como o mínimo necessário para não causar dano para o outro, né? E essa visão clássica da justiça, não, ela tem muito a ver com expansão, com expandir o bem que está nas minhas mãos de fazer, tá? Então, a virtude da justiça, ela tem esse diferencial. Eu não posso fazer justiça para mim, mas eu posso fazer justiça para o outro. Eu posso dar ao outro o que é devido. E existe uma série, então, de dons que eu posso dar ao outro e fazer assim a vida do outro mais feliz. Agora, o que é bonito, né? Eu disse lá no começo que a felicidade é a posse habitual do bem. Se a virtude da justiça ela tem o poder de me converter no bem do outro, e a virtude é um hábito. Imagina se você conquista o hábito de ser o bem do outro, você fará os outros felizes, porque você fará parte deste rol de bens que estão sempre disponíveis para a realização do outro, tá? Então, por isso é uma virtude fundamental, por isso que dessas 4 virtudes foi a virtude que nós escolhemos para começar aqui, então, esse monte de lives que a gente está fazendo sobre as virtudes, tá bom? Então, a beleza da justiça é que ela nos converte, então, no bem do outro, e fazendo o bem do outro permanentemente, seremos felizes também. Tá? Então, o que a virtude da justiça faz? Ela dá a cada um o que é devido. Olha, o Tomás de Aquino, ele dizia que a virtude da justiça, ela sabe dar a cada um o que é devido, tendo em vista que existem relações de igualdade e que existem relações de desigualdade. Tá? Então, existem tratos justos que muitas vezes serão desiguais aos olhos de quem está de fora. Porque justiça é tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade. De outra forma, seria injusto. Se eu tratasse 2 pessoas desiguais da mesmíssima maneira, eu estaria sendo injusto com uma delas. Tá? E aí, o Tomás de Aquino ele vai dizer o seguinte, que existem ações justas para aquelas pessoas que nos são desiguais e para aquelas pessoas que são iguaizinhas a nós. E nós vamos falar um pouquinho, então, das virtudes anexas da justiça. O que é isso, Silvio? Virtudes anexas. Bom, vou dizer o seguinte. Vocês conhecem o planeta Terra, não é? Um planeta tão bonito que a gente vive. Nós sabemos o quê? Que próximo da Terra nós temos uma Lua. Essa Lua, ela fica orbitando o planeta Terra, né? Inclusive, a Lua, ela causa um certo efeito na Terra, nas marés e tudo mais, que vocês já conhecem, né? Bom, assim como os planetas e as suas luas, as virtudes cardeais têm as suas luas também. No caso, são as virtudes anexas. A virtude da justiça é como Júpiter, tem um montão de luas, tem um montão de virtudes anexas que ficam orbitando a virtude da justiça e que afetam a justiça e que de alguma maneira completam a virtude da justiça. Então nós vamos começar falando das virtudes anexas, das relações que são desiguais. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples de entender, tá? A primeira virtude anexa da justiça, que trata das relações desiguais, ela chama pietas, ou piedade. Ela faz referência, então, à relação que nós temos com os nossos antepassados,
com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó. Por que eles são desiguais a nós? Eles são iguais numa certa concepção, são seres humanos como nós, mas eles são desiguais numa outra concepção. Por quê? Porque nós dependemos inteiramente deles a nossa existência. Se não fosse o meu pai, a minha mãe e os meus antecessores, eu não existiria. E isso mostra o que para nós? Que existe algo que é devido a mim como filho, aos meus pais, mas eu nunca serei capaz de quitar tudo o que eu devo aos meus pais, porque eu recebi muito mais do que eu sou capaz de dar. O que eu recebi dos meus pais? Eu recebi a vida, eu recebi a minha alfabetização, eu recebi o sustento, eu recebi minha formação moral, segurança, todos aqueles bens que nós procuramos, moradia, segurança, alimentação, eu recebi de graça dos meus pais assim que eu vim à existência. Então, vejam, por que é desigual? Porque eu recebi desigualmente dos meus pais. Eu nunca chegarei a um ponto aonde eu chegarei para o meu pai, para minha mãe, e falar assim, olha, a partir de agora eu não te devo mais nada, eu posso ser o Neymar, eu posso dar uma Ferrari para o meu pai e para minha mãe. Ainda assim eu não posso dizer, pai e mãe, a partir de hoje eu não te devo mais nada. Tá? É uma relação desigual. Nós recebemos numa desproporção infinita. Então essa virtude anexa da justiça, chamada piedade, ela me leva a dar ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, aos meus antepassados, uma honra, uma veneração, um cuidado para a vida toda, tendo em conta que eu nunca vou pagar suficientemente aquilo que eu recebi. Então a virtude da piedade me leva, por exemplo, a ter paciência com o meu pai e com a minha mãe na velhice, a não chutá-los da minha casa num determinado momento, quando eles ficam gagás, quando eles ficam com suas teimosias, quando eles ficam doentes. Eu não vou mandá-los para um asilo para que eles possam morrer em paz lá e não me incomodar mais, porque eles cheiram mal, porque eles estão agora usando fralda, porque agora eles têm uma série de manias. Não, a virtude da piedade, ela vai me levar a uma justiça, que é um dar de mim aos meus pais até o fim da vida deles. E depois que eles morrerem, esse meu débito também não acabou. Você ainda deve ao seu pai respeito, aos seus avós respeito, aos seus bisavós, a todos os seus antepassados respeito, ainda que eles não tenham sido pessoas de bom caráter, pessoas excepcionais, maravilhosas. Você deve respeito, veneração e reconhecimento a eles, tá bom? Bom, essa é a virtude, então, anexa da piedade. Agora, essa virtude da piedade, ela tem uma outra manifestação com outro ente desigual, que não são os nossos pais, mas com a nossa pátria. Vocês já ouviram falar na virtude chamada de patriotismo? Essa é uma virtude anexa da justiça. O que faz a virtude do patriotismo? Ela me leva a amar, a respeitar, a venerar a minha história, o meu país. Ela me leva a conhecer, a venerar, a cuidar do meu país, da minha pátria, da minha história. Quer dizer, eu quando eu nasci, não só eu recebi muito dos meus pais, mas eu recebi muito também do meu país. Eu recebi uma língua, um idioma, que não fui eu que criei, o idioma da língua portuguesa já estava criado, com toda a sua ortografia, sua gramática, com suas regras. Se não fosse esse idioma da língua portuguesa, eu não estaria aqui hoje, eu não seria nem capaz de pensar, de raciocinar, de expressar as minhas ideias, de comunicar-me, e de viver em comunhão com os outros. É importante, por exemplo, uma pessoa patriota é uma pessoa que está disponível para o bem do seu país. Às vezes o pessoal fica bravo, poxa, é dia de eleição e eu vou ser mesário. Veja, é patriotismo você servir o seu país num dia de eleição como mesário. Você não devia ter vergonha disso, você devia ter muito orgulho de ser mesário, porque você está prestando um bem que realiza os demais. Quando você estuda, não as misérias do seu país, mas as glórias, as riquezas, os atos heróicos dos nossos pais fundadores do nosso país, nós estamos sendo patriotas. O Gustavo Corsão, que é um grande autor brasileiro,
já falecido, ele escreveu um livro que depois vocês podem procurar no Google, chamado Patriotismo e Nacionalismo, e ele vai ensinar então nesse livro a diferença entre a virtude do patriotismo, que é a pessoa que ama a sua pátria e dá a sua vida pela sua pátria quando necessária, porque sabe que não há uma desvinculação entre o bem particular e o bem comum de todos os seus compatriotas, né? E o vício do nacionalismo. Existe uma grande diferença entre patriotismo e nacionalismo, e o Gustavo Corsão ele explica então por que o nacionalismo é um vício. Porque o nacionalismo é esse amor exagerado à pátria que te leva ao desprezo das outras pátrias. Um nacionalista, ele ama muito o Brasil, mas ele odeia, por exemplo, a França, ele odeia a Polônia, ele odeia, sei lá, a Argentina. Um patriotista de verdade, ele sabe amar o seu país e reconhecer o valor dos outros países, tá bom? Então, essa é a virtude do patriotismo ligada à pietas, a piedade, virtude anexa da justiça. Existe uma outra virtude anexa da justiça que nos leva a dar o que é devido aos desiguais, chamada de observância. E essa virtude está muito em desuso atualmente. O que diz a observância? Que nós devemos cuidar, que nós devemos prestar uma certa reverência àquelas pessoas que exercem cargos que representam o bem comum, cargos de autoridade, pessoas que são servidoras do bem comum, elas dão uma contribuição ao bem comum muito maior do que nós que cuidamos da nossa vidinha, da nossa casa, da nossa família. Veja, eu conheço alguns políticos que arrebentaram as suas vidas pessoais porque um dia decidiram se preocupar com o bem comum. O sujeito, ele tem um sonho de prestar um bem para a sua cidade, então ele vai lá e se candidata a vereador. Sabe o que acontece depois de 6 meses de mandato? Se chove é por causa do vereador, se faz sol é por causa do vereador, se inunda é por causa do vereador, se sumiu uma ambulância é culpa do vereador. Aí o vereador vai lá e explica que a função do vereador não é ser um promotor de assistencialismo na cidade, né? Que a função dele não é dar cadeira de roda e dentadura para os pobres, mas é legislar pelo bem comum. Vão lá e picham a casa dele. Hoje existe uma categoria de pessoas no país que está moralmente, entre aspas, autorizada a ser avacalhada, que é a classe política no país. É claro que existem políticos e políticos, mas quando nós tratamos todos os políticos, os bons e os maus, como se todos fossem escória, nós estamos praticando uma injustiça grave. Por quê? As pessoas boas que ocupam cargos de autoridade e são servidoras do bem comum e que pagam caro por isso, muitas vezes acabando com a sua própria reputação, trocando salários altos por salários muitas vezes menores, são pessoas que merecem, no mínimo, o nosso benefício da dúvida, que merecem, no mínimo, que nós calemos se nós não temos certezas e provas do que eles fizeram ou deixaram de fazer. Veja, eu não estou falando que nós temos que ser coniventes com classe de bandidos disfarçados de políticos, mas nós devemos, sim, uma certa reverência a pessoas que ocupam cargos que exigem muito da vida deles. O Tomás de Aquino dizia, por exemplo, que as, entre aspas, regalias que um rei recebia ali na Idade Média, como às vezes um conforto um pouquinho acima da média, uma comida bem preparada, que isso não era o suficiente para tornar equânime, né, essa relação entre os desiguais, porque era uma pessoa que acordava, da hora que acordava à hora que ia dormir, ele vivia para servir o bem comum, para atender o problema de todos. Essas pessoas, e isso vale também para os nossos superiores nas nossas empresas, tá bom? Uma pessoa que vai crescendo dentro de uma empresa, muitas vezes ela vai sentindo isso, né? Eu tive a oportunidade de fazer uma carreira grande em agência, então eu passei desde o estagiário até o diretor de criação, um alto cargo dentro dos departamentos de criação.
de agência. Se você vai vendo, conforme você vai crescendo, as pessoas muitas vezes vão se distanciando, não te convidam mais para o almoço. Por quê? Porque a hora do almoço é a hora de falar mal do chefe, é a hora de falar mal da pessoa que está num cargo superior. Isso é uma falta muitas vezes de justiça, porque são pessoas que muitas vezes teriam num cargo inferior uma vida muito mais confortável e que às vezes quando vão para um cargo superior acabam abraçando um pepino gigante, um abacaxi, tendo que descascar o abacaxi gigantesco, porque agora o problema da empresa inteira é dele. Quando você vira vereador, quando você vira um prefeito, quando você vira um governador, o problema da sua cidade, do seu estado inteirinho é seu. Isso é uma baita dor de cabeça, tá? Isso é uma baita dor de cabeça. Por isso que ninguém quer ser político. Ninguém quer ser político. Por quê? Porque isso é dor de cabeça, né? Porque você vai pagar um preço muito caro. Então, bom, voltando, o que é a virtude, então, da observância? É esta reverência mínima que nós devemos àquelas pessoas que exercem cargos a serviço do bem comum, seja pai e mãe, seja para o síndico do prédio, que ninguém quer ser também, né? Você deve alguma coisa a ele, né? Alguma veneração a mais, né? Você deve algo ao seu legislador, ao seu prefeito, por mais bandido que ele seja, todos eles merecem um trato humano e digno, porque são pessoas que deixaram muita coisa para trás para servir o bem de muitos, tá bom? E existe uma última virtude anexa em relação aos desiguais, aí que eu vou falar para as pessoas que acreditam em Deus. Eu sei que tem gente que segue aqui o Diário Desescolar, são pessoas que não professam nenhuma fé, que não acreditam em Deus, mas aqui na virtude da justiça existe uma virtude própria para uma relação extremamente desigual, que é a relação com Deus, né? Com a divindade. Então, de uma maneira análoga com os nossos pais, existe uma discrepância total entre aquilo que nós recebemos de Deus e aquilo que nós podemos dar e oferecer a Deus. Nós nunca poderemos, assim como os nossos pais, ficar quite com Deus, né? Então, existe essa virtude chamada de religiosidade, que ela prevê, então, um comportamento, uma conduta habitual de agradecimento a Deus, de veneração, de adoração a Deus. Quer dizer, aquilo que Jesus Cristo dizia de dar a Deus o que é de Deus e de dar a César o que é de César. Então existe uma virtude chamada de religiosidade, onde nós damos a Deus aquilo que é de Deus. Existe um vício contrário à virtude da religiosidade, que é chamada de superstição, que é dar às criaturas aquilo que é de Deus. Tá bom? Agora nós vamos então para as virtudes anexas da justiça nas relações de igualdade, tá bom? Agora nós estamos falando aqui no tete a tete, sou eu e você, tá? Agora as relações de igualdade, tá? Bom, a primeira virtude anexa da justiça nas relações de igualdade, ela se chama respeito. O que significa a virtude do respeito? O respeito significa um ato de veneração, um reconhecimento ao direito de existir do outro, com suas características, com suas peculiaridades, com suas qualidades, com suas aptidões, com seus talentos, mas também com seus defeitos, com suas, não defeitos, né? Não é uma palavra muito boa, mas com suas limitações também. Então, uma pessoa que respeita ao próximo é uma pessoa que está reconhecendo a dignidade de igualdade que existe naquela pessoa e que é compartilhada por você mesmo. Então, a virtude do respeito te faz tratar os demais como você gostaria de ser tratado habitualmente. E isso independe do seu humor, isso independe do estado do teu cabelo no dia, por isso que é virtude, por isso que é difícil, por isso que é vida prática, porque não é todos os dias que você vai querer acordar e sair respeitando todo mundo, e você vai ter que conquistar isso na base da repetição, tá bom? Então esse reconhecimento da dignidade do próximo tem a ver com a virtude do respeito, tá? Da virtude do respeito nascem uma série de outras consequências práticas da justiça. E uma dessas consequências práticas, uma nova virtude anexa da justiça nas relações de igualdade, se chama solidariedade.
O que é a solidariedade? A solidariedade é uma consequência prática do reconhecimento da dignidade do outro, do próximo, naquelas circunstâncias em que ele está privado da sua realização pessoal, em que alguns daqueles bens que eu falei no início, saúde, moradia, emprego, renda, segurança, justiça, alimentação, não estão disponíveis para ele. Bom, quer dizer, a solidariedade, ela nos tira do sentimentalismo barato. Por que é uma virtude? Porque custa também a solidariedade, mas por quê? Porque ela transforma em obras, às vezes, aquilo que nós temos apenas como um sentimento de dó. Dó, coitado, eu vi aquela pessoa sofrendo, aquela pessoa passando dificuldades, né? Tadinha dela. O que a solidariedade ela faz? Ela transforma o respeito em ação. Não, se eu reconheço a dignidade daquela pessoa, aquela pessoa tem uma dignidade compartilhada com a minha, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Veja, aqui, aquela pessoa não deve nada para mim, correto? Quer dizer, um mendigo que me pede um dinheiro, o que eu devo para ele? Não devo nada. Mas o que é dar algo a que é devido a uma pessoa dessa desafortunada? É estabelecer, né, um reconhecimento prático de que, de fato, nós compartilhamos uma mesma dignidade humana. Então eu vou te dar algo, não porque eu te devo, mas porque você merece e está nas minhas mãos em fazê-lo. Então eu vou fazer. Isso é ser justo, tá? Então, por exemplo, quando acontece, por exemplo, um desastre lá em Brumadinho, em Mariana, né? Lá em Minas Gerais, essas catástrofes ambientais que às vezes acontecem, nós somos chamados a uma ação prática de respeito por meio da virtude da solidariedade, tá? Então, eu reconheço a dignidade humana dessas pessoas, eu vou lá e faço algo de verdadeiro com aquilo lá, que não é só um sentimentalismo, tá? Então, isso é a solidariedade. Bom, da solidariedade nós passamos para uma outra virtude anexa chamada fraternidade. Fratres, né? Que significa irmãos. Na fraternidade, eu tenho uma relação ligeiramente diferente da solidariedade. Porque na solidariedade, eu tomo a iniciativa de ajudar o outro. Na fraternidade, eu tomo a iniciativa de ajudar o outro com o outro. Tá bom? Então pensa o seguinte, na solidariedade, a pessoa está com tanta fome que ela não é capaz de pescar, então eu dou o peixe para ela. Agora, uma vez passada a etapa da solidariedade, eu preciso dar um degrau de qualidade e levar a minha solidariedade para o nível da fraternidade. Então agora eu vou te ensinar a pescar. Por quê? Porque eu reconheço que não só nós temos uma dignidade compartilhada, mas eu te vejo como irmão. E eu quero que você seja protagonista da sua própria vida. Na solidariedade, eu sou protagonista da vida do outro. Na fraternidade, eu chamo o outro para assumir o próprio protagonismo na sua vida. Então, na solidariedade, eu dou o peixe. Na fraternidade, eu ensino a pescar. A solidariedade, ela é desejável, mas a fraternidade é sempre preferível, tá? E veja, o que o Papa Francisco disse, eu anotei aqui uma frase do Papa Francisco muito interessante. O pessoal está chamando ele de comunista porque ele tem dito sobre a fraternidade, né? Ele diz o seguinte, uma sociedade participativa não pode contentar-se com o horizonte da dura solidariedade, porque uma sociedade assim, somente solidária, seria uma sociedade de infelizes. Opa, vocês estão vendo ainda? Uma sociedade assim seria uma sociedade de infelizes e desesperados. Não é capaz de futuro uma sociedade que dissolve a verdadeira fraternidade. Olha só que forte isso. Uma sociedade não pode contentar-se com o horizonte da pura solidariedade, porque uma sociedade assim, somente solidária, seria uma sociedade de infelizes e desesperados. Eu vou dar um exemplo prático dessas palavras do Papa Francisco. Vocês lembram alguns anos atrás a história daquele menininho chamado Charlie Gard na Inglaterra? Ele tinha um problema muito sério.
Os pais estavam dispostos a ir para os Estados Unidos, conseguir um tratamento para os filhos, para o filho Charlie Gard nos Estados Unidos. Mas como na Inglaterra você tem um sistema de saúde estruturado pela solidariedade, eles não receberam a permissão de sair do país e ir para os Estados Unidos. Por quê? Porque na solidariedade a ajuda é unilateral. Muito bem, lá na Inglaterra ninguém fica sem acesso à saúde, mas o sistema é solidário. Então é o governo, a administração pública que decide unilateralmente como que será a ajuda, como será aquela contribuição. Então o doente, ele não tem o direito de ser protagonista da própria vida, então ele não tem o direito de sair do hospital e ele morreu no hospital. Vocês lembram disso? Essa é a diferença entre solidariedade e fraternidade. Então, a solidariedade é importante, mas nós precisamos dar um passo além da solidariedade e alcançarmos então o nível da fraternidade, onde o outro é protagonista da sua história, onde o outro tem a sua liberdade preservada o tempo todo, onde o outro é meu irmão e, portanto, o bem que eu faço a ele tem que ser consensual, ele tem que querer aquele bem também, tá? Depois nós temos então a virtude da gratidão. Essa é uma virtude muito importante. Hoje em dia se fala muito sobre empatia, né? Que é essa capacidade de se colocar no papel, no lugar do outro, né? Então, a virtude da gratidão, ela é uma virtude anexa da justiça nas relações de igualdade que me leva a reconhecer o bem que eu recebi do outro. Tá? Existem três níveis na virtude da gratidão. Tá? Então, o primeiro nível da gratidão é aquele onde nós reconhecemos o bem recebido. Existe o segundo nível da gratidão, é o nível onde nós agradecemos, onde nós realmente não apenas reconhecemos, mas onde nós queremos de alguma maneira tornar mais óbvio, mais objetivo, mais claro essa gratidão. E existe um terceiro nível da virtude da gratidão, então, que aí sim é essa obrigação de retribuir algo que nós recebemos. Até existe aquele professor português que vai dizer isso, né? Que na língua inglesa nós expressamos a nossa gratidão no nível primeiro, no nível do reconhecimento. Então nós falamos thank you em inglês e dank em alemão. Depois existem as línguas latinas como o francês, o italiano, né, e o espanhol, onde nós estamos no segundo nível, onde nós damos graças, grazie, onde nós falamos merci, nós damos uma mercê ao outro. E na língua portuguesa, nós estamos no terceiro nível da gratidão, que é o nível de fato da recompensa. Quer dizer, eu recebi algo, eu quero dar algo para você, eu quero te recompensar pelo bem recebido. Então, nesse sentido, eu me sinto obrigado a retribuir aquilo que eu recebi de você, tá bom? São os três níveis da gratidão. E claro que um vício, né, contra a virtude da justiça é a ingratidão, a dissimulação, a indiferença. A gente vê, especialmente no mundo corporativo, muitas pessoas muitas vezes pedem demissão, saem dos seus trabalhos, saem dos seus ofícios porque se sentem injustiçados. Não porque recebem mal, não porque tem uma vaga ruim no estacionamento, mas porque não sentem a gratidão daquela empresa, num simples reconhecimento, num simples muito obrigado por trabalhar aqui e por dar duro. Depois nós vamos para a quinta virtude anexa da justiça nas relações de igualdade, chamado de veracidade. Então a veracidade também é uma consequência prática do respeito, desse reconhecimento da dignidade do próximo e que me convida a sempre falar a verdade ao outro. Então o outro tem sempre o direito à verdade. Mas veja, aqui reside algo muito importante. Nem todas as pessoas têm o direito a ouvir e a saber de todas as verdades que existem por aí. Um jornalista que chega para um presidente e pede para que ele conte algum segredo de Estado, ele está indo além do seu direito.
E aí, nesse caso, o presidente não tem que falar a verdade para aquela pessoa, nem é mentira se ele fizer um rodeio e se ele desviar do assunto, se ele falar de outra coisa. Por quê? Porque a justiça é dar a cada um o que é devido. Existe muita gente por aí curiosa e xereta que quer saber mais do que é devido. E a essas pessoas nós não temos que falar a verdade. Mas tirando estes casos, né, nós devemos falar a verdade sempre. O que é mandatório? Nunca mentir. Nunca mentir. E como diria Santo Agostinho, a prova de que a mentira é um mal detestável é de que nem o mentiroso gosta que mintam para ele. Tá? Depois, a sexta virtude anexa da justiça nas relações de igualdade é a afabilidade. Esta capacidade de tornar agradável a nossa convivência com os demais. Todas as vezes em que toca a campainha e chega uma visita de surpresa, eu coloco todas as crianças para colocar a sujeira debaixo do tapete, a tirar todos os papéis de cima da mesa, a deixar a casa agradável. Todas as vezes em que a minha namorada diz que está chegando, eu vou escovar o dente, eu vou passar um desodorante para todas as vezes que vai ter uma reunião e eu tô com uma mancha de ketchup na minha blusa e eu saio correndo para procurar uma blusa para comprar no shopping. Tudo isso são manifestações práticas da afabilidade, que é essa capacidade, então, esse hábito, essa ação nobre de tornar agradabilíssima, de tornar prazerosa a minha convivência com os próximos. Tá? Veja, isso é justo. O próximo merece que eu seja agradável a ele, tá bom? E isso é algo muito humanizante na virtude da justiça. Agora, existe um vício na afabilidade. Já ouviu falar no puxa-saco? O puxa-saco é aquele que usa a afabilidade não para o bem do outro, mas para o bem de si mesmo. A pessoa que faz a adulação, ela não está sendo afável para o bem do outro, mas ela está fazendo aquilo com uma intenção de bem próprio, não de bem para o outro. E, portanto, nós estamos aqui diante de um caso de fraude, né? Não se trata, na verdade, de uma virtude. Depois nós temos a penúltima virtude da justiça anexa nas relações de igualdade, que é chamada liberalidade. A liberalidade nos predispõe ao desapego aos bens materiais. Como eu serei capaz de devolver o livro que o meu amigo me emprestou se eu sou mão fechada? Se eu sou uma pessoa avarenta, se eu sou uma pessoa gananciosa, se eu sou uma pessoa que quer tudo para si o tempo todo, que não divide, que não compartilha. Então a liberalidade, especialmente para pais de filhos pequenos, é uma virtude que vocês podem ir treinando desde cedo. Essa disposição interior para o desapego, para conceder, para dar aos demais. Tá? Então, muitas vezes, quer dizer, não é algo assim estritamente devida você pagar um almoço para um amigo, mas te ajuda a treinar o desapego, esse ato de liberalidade. Então você vai, hoje eu vou pagar para você esse almoço. Por quê? Porque isso é um hábito que eu preciso conquistar, isso é um hábito que eu preciso adquirir, a liberalidade. Especialmente para os pais, a liberalidade a gente é convidado o tempo todo, né? É um vaso que quebra, um filho que chora porque acabou o bife, você vai lá e corta o teu bife e dá para o teu filho. Né? O tempo todo nós somos convidados então a viver a liberalidade. E por último, mas não menos importante, a correção fraterna, que também é uma virtude anexa da virtude da justiça nas relações entre os iguais, que me convida a não justificar o injustificável e corrigir o outro, buscando o bem do outro. Então, o justo, ele odeia a injustiça, mas ele ama o injusto. Ele é capaz de fazer a diferença entre o pecado e o pecador, assim como Deus. Então, a pessoa que vive essa correção fraterna habitualmente, que não é uma pessoa chata, que fica ali, né, pesquisando a vida dos outros para ficar falando, isso está errado, isso aqui não está certo. Mas é uma pessoa que está preocupada com o bem do outro, ele não é indiferente, ele não pode ser indiferente, ele não pode ignorar que a pessoa está tomando uma decisão errada atrás da outra e está cavando o próprio buraco. Se eu vejo que uma pessoa está cavando o próprio buraco, que está cometendo uma série de injustiças, eu preciso chamar esse meu amigo no canto
né? Não em público, não na internet, não num carro de som, mas eu preciso chamar ele num canto e falar: meu amigo, você está cavando a tua cova, você está indo para o buraco, você está tornando as pessoas infelizes, então você precisa, né? É uma consequência do respeito, é uma consequência prática da justiça corrigir essa pessoa. E se você é pai, se você exerce um cargo de liderança numa empresa, você é uma autoridade pública, faz parte da correção fraterna também impor sanções. Às vezes as pessoas falam: nossa, mas impor sanções? Veja, nós impomos sanções às outras pessoas o tempo todo. Quando uma pessoa fala uma coisa que ela não gosta, para mim eu faço cara feia. Isso é um tipo de sanção, isso é um tipo de punição. E um pai e uma mãe que finge que os filhos estão sempre fazendo tudo certinho, é uma pessoa que está sendo injusta com o seu filho, porque o filho tem o direito de ser corrigido, porque nós não somos perfeitos, tá bom? Então, a correção fraterna ou a vindita me leva ao perceber a injustiça, corrigir a pessoa que pratica a injustiça para o bem dela, para que ela possa se emendar, para que ela possa se retificar, para que ela possa reconstruir a sua vida, tá bom? E isso é algo super importante, porque se eu tenho a virtude da fraternidade, se eu vejo o próximo como meu irmão, eu também sou responsável de alguma maneira pelas suas quedas, especialmente se eu não ajudo ele a levantar, se eu não ajudo a tirar as vendas dos seus olhos, que muitas vezes nós estamos realmente num caminho muito ruim e precisamos aí de uma pessoa que nos alerte, que nos oriente. Tá bom, pessoas? São 58 minutos para gravar essa live. Eu preciso parar a live daqui dois minutinhos para salvar ela. E o que eu vou falar então para vocês, tá bom? Eu vou encerrar essa live, eu vou salvar a live e aí eu abro uma nova live para a gente poder fazer perguntas. Pode ser assim, pessoal? Eu espero que vocês me perdoem. Eu fico assistindo as lives da Karen e aí eu tô ficando prolixo como ela e eu não paro de falar e aí o tempo passa e isso acontece, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Agradeço de coração todas as pessoas que estiveram aqui essa 1 hora. Então eu vou fechar aqui a live, vou deixar ela salva e eu já vou abrir uma nova live e aí a gente pode conversar aí com quem quiser, com os perseverantes e responder algumas perguntas, tá bom? Então, resumindo: religiosidade, piedade, patriotismo, observância, depois respeito, solidariedade, fraternidade, gratidão, veracidade, afabilidade, liberalidade e correção fraterna constituem as virtudes anexas da virtude da justiça que a gente tem que viver. Não é só para saber, é conhecer para viver. Assim nós teremos uma posse habitual de um bem que nos fará felizes e que ninguém pode tirar de nós. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo bem? Doces suspiros, Cariri entrou. Quero um doce, hein? Eu gosto de doce. Vou mandar o endereço para você. Ninho Infantil, boa noite. Letícia Brook, boa noite, pessoal. Eu estava preocupado que eu achei que eu não ia conseguir gravar, achei que não ia conseguir dar certo aqui. Deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês, a respeito dessa diferença entre solidariedade e fraternidade, tá? Vejam, eu aprendi essa distinção entre solidariedade e fraternidade com o professor Luiz Fernando Barzotto, que é professor de Filosofia do Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É uma pessoa maravilhosa, tem livros incríveis sobre teoria do Estado, sobre direito, sobre filosofia. E ele é uma pessoa que tem feito um trabalho magnífico nesse campo, realmente, desse aprofundamento, né? Ele tem nos ensinado muito a respeito dessa diferença entre solidariedade e fraternidade. E uma das coisas que eu aprendi com o professor Luiz Fernando Barzotto é essa dinâmica da solidariedade e fraternidade, como essas duas virtudes elas se complementam o tempo todo. Então, vejam só que interessante, antes da gente começar aqui as perguntas, né? Quando nós somos pais, nossos filhos nascem,
o que é a virtude da justiça para os meus filhos? O que é dar o devido aos meus filhos? É ser solidário. É totalmente unilateral. Eu vou escolher o nome dos meus filhos, eu vou escolher o dia do batizado deles, eu vou escolher as roupas deles, eu vou escolher que tipo de alimentação eles vão ter, eu vou escolher a cor do quarto, eu vou escolher o tipo de fotografia, né? Depois, muitos anos depois, você como pai vai poder mostrar as fotos dos seus filhos pelados para os amigos deles, adolescentes, eles vão morrer de vergonha. Você tem, né, a capacidade de ser solidário com o seu filho, ou seja, você vai dar tudo de uma maneira unilateral ao seu filho, que é ele está totalmente necessitado de todos os bens, e só você pode conceder esses bens para o seu filho. Mas vejam que interessante, no final da vida tudo muda, porque você pai e mãe se torna velhinho. E aí você não consegue mais ir no banheiro sozinho, você não consegue mais comer sozinho, você não consegue mais andar sozinho. O que você vai precisar no fim da sua vida? De filhos solidários, de filhos que vão dar tudo para você, que vão dar todos os bens que você precisa. Quem vai conceder são os seus filhos. Agora, como que seus filhos vão ter a capacidade de aprender a solidariedade se você ensinar a fraternidade para eles? Porque a fraternidade nos capacita para a solidariedade. Então, como que eu faço isso? Bom, então o meu filho, vocês viram na live anterior, né? Da virtude da justiça e o bem comum. A lista do bem comum. O que é a lista do bem comum? É um plano de capacitação permanentemente para o desenvolvimento da fraternidade dos meus filhos. Então, eu quero a minha sala limpa para mim e para os meus filhos, mas eu quero que os meus filhos sejam protagonistas deste bem também. Tá? Então, os meus filhos, eles precisam aprender a fraternidade comigo. Tá? E isso vai exigir de mim muito, porque muitas vezes é mais fácil eu ser solidário com os meus filhos. Eu vou dar um exemplo que foi extremamente polêmico. Tempo atrás eu falei aqui num post ou numa live, por exemplo, né, que se a criança, você tem um filho de 10 anos e um filho de 7 anos, o filho de 10 anos sabe fazer o leite com o Nescau dele, o leite com o Toddy dele perfeitamente bem. O filho de 7 anos não sabe ainda, faz porcamente. O que é mais fácil, ser fraterno ou ser solidário? O mais fácil é ser solidário. O mais fácil é você ir lá e fazer o leite achocolatado para o seu filho de 10 e de 7. Você faz rápido, é unilateral, você faz na tua hora, você faz, né, como você quer e é tudo muito rápido. Mas assim você não educa o seu filho nem para a solidariedade, nem para a fraternidade. Então, o que é ser fraterno? Educar o seu filho na fraternidade. Filho de 10 anos, você vai ser solidário com o seu filho de 7 anos. Você vai fazer o leite para o seu irmão mais novo hoje. Então, assim, você vai capacitando os seus filhos para a autonomia, vai capacitando os seus filhos para a independência e para a virtude da justiça, em todas essas dimensões. Tá? Então, vejam, a virtude da solidariedade e da fraternidade, elas precisam ser muito bem pensadas para que elas possam realmente agir para o crescimento do outro. Porque às vezes a solidariedade de um pai para com seus filhos, se não se transformar em fraternidade, vai acabar estragando os filhos, vai acabar tornando seus filhos em crianças mimadas e incapazes de, no futuro, serem solidários com os outros e realmente estarem disponíveis e prestar serviços para os demais. Tá bom? Isso é muito interessante e isso vale para todos os campos da nossa vida. Tá bom? Então vejam, por exemplo, né, um empresário que está abrindo uma empresa, está colocando o seu capital no risco. O dinheiro dele podia estar lá num fundo de investimento conservador, seguro, mas ele vai colocar e vai abrir, vai pôr o seu dinheiro no mercado e vai abrir uma loja de sapato. Ele vai ser solidário com os primeiros funcionários, ele vai contratar os seus funcionários, vai se comprometer a pagar um salário e ele nem sabe se essas pessoas vão, né, ser justas e honrar aquele trabalho. Então, isso é ser solidário. Mas
na medida em que o tempo passa, quem será o funcionário que vai crescer dentro da empresa? Aquele que age com espírito de fraternidade. Não, essa empresa não sou só eu não sou uma pessoa que recebo ordens, que recebo um emprego, que recebo... Não, eu também tenho algo para contribuir, eu também sou o protagonista. Então eu vou dar, mesmo sem pedir, eu vou ser proativo, eu vou atrás, eu vou ser inventivo, eu vou criar novas oportunidades de criação de bem, de valor, de riquezas. Então, conforme eu vou sendo fraterno com o empresário, com a a empresa que eu faço parte, naturalmente eu vou me destacando e eu vou tendo também uma ascensão ali. Tá? Então, essas coisas, às vezes, elas acontecem de uma maneira um pouco intuitiva. Né? O que a gente está fazendo aqui? Está só dando nome aos bois. Tá bom? Então, é isso só que eu queria deixar aqui de introdução, caso alguém não tenha entendido plenamente, né? E agora vamos aqui para as perguntinhas. Tem aqui algumas perguntas. Dar brinquedos e jogos educativos para homeschooling somente em datas comemorativas? Não tem uma resposta pronta para isso, né? Como diz o Aristóteles, o bom sapateiro vai fazer bons sapatos com o couro que lhe derem. Né? Então, uma pessoa de virtude, um pai, uma mãe de virtude, é uma pessoa que vai saber tirar proveito de todas as circunstâncias, das circunstâncias que tiver. Se ele tiver uma circunstância, porventura, se ele tiver um pouco mais de liquidez, ele tiver com dinheiro sobrando, e ele puder dar um brinquedo, às vezes nem tão necessário para o filho, fora da data comemorativa, pois bem, ensina o filho a fazer bom uso daquele jogo. Né? Isso acho que vai muito de cada família. Aqui na nossa casa, brinquedos e jogos, se forem educativos, pode vir fora de época. Se tiver um propósito de educação que seja necessário para aquela circunstância. Às vezes meu filho está precisando... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Jogos. Jogos são muito interessantes para ensinar os nossos filhos na virtude da justiça. Por quê? Porque os jogos pressupõem uma certa relação de igualdade entre todos os jogadores. E tem regras. E as crianças, elas são muito... astutas, elas são muito vivas em perceber quando acontece uma injustiça numa relação de igualdade. Quem tem vários filhos já viu os filhos denunciando irmão porque o irmão pegou 1 centímetro a mais de Coca-Cola do que o outro no almoço de domingo. Né? Lá nos anos 80, em Presidente Prudente, né, minha cidade natal, a gente só não tinha régua, mas se tivesse régua, nós ficaríamos ali medindo a quantidade de Coca-Cola. Só tinha Coca-Cola de garrafa de 1 litro para a família inteira no domingo. Então, passou 1 milímetro a mais de Coca-Cola no copo do meu irmão, eu vou fazer uma denúncia aqui. Então, os jogos de tabuleiros, eles são interessantes porque eles trazem regras. É uma mini instituição. Então, seu filho vai entendendo a virtude da justiça, muitas vezes por um jogo de tabuleiro. Aconteceu hoje aqui em casa. O Vicente e a Helena me chamaram para ser juiz de um pequeno distúrbio social. Os dois estavam brincando, tá? E aí a Helena tomou uma atitude destemperada e o Vicente então veio com uma ação penal para cima dela, chamou: papai, olha só o que a Helena fez. E eu falei o seguinte: então façam o seguinte, esse jogo tem regra? Não. Então inventem uma regra. Acabaram-se os problemas. Porque os dois, ao inventarem uma regra, eles perceberam que eram partes de uma relação entre iguais, né? E aí então a pacificação aconteceu. Então vejam, brinquedos e jogos educativos somente em datas comemorativas. Acho que em datas comemorativas é legal ter sempre, mas às vezes é conveniente também em outras datas. Vamos para outra pergunta aqui.
Muitas perguntas aqui que são para Karen, hein? Estão fazendo muitas perguntas aqui que eu estou vendo que é para Karen. Aqui, ó. Dicas de como agir durante a birra de crianças pequenas de 2 e 3 anos. Veja, crianças de 2 e 3 anos são, por definição, crianças que estão muito distante da idade da razão. Então, são crianças que estão sendo guiadas pelos seus interesses, que estão sendo guiadas pelos seus impulsos, pelos seus instintos. Então, são crianças que precisam ser guiadas pelos pais inúmeras vezes. Os pais precisam realmente intervir muitas vezes nessas birras, nessas brigas dessas crianças pequenas de 2 e 3 anos, mas sempre com muita paciência. Com 2 e 3 anos, o que a gente costuma fazer aqui em casa é mudar o foco, né? A Karen costuma dizer, quando a criança fica polarizada numa situação de birra, muda o foco. Então vai fazer outra coisa. Vamos ver as plantinhas. Olha, vamos ver o céu estrelado. Vamos ver o sol. Olha, deixa o papai mostrar para você essa foto de quando o papai era criança, né? Normalmente não adianta muito entrar de frente com as crianças, nem nessa idade e nem mais velho, né? Mas especialmente antes aí dos 5, 6 anos, antes da idade da razão, é muito importante que a gente aprenda a trazer a maturidade que as crianças não têm. As crianças, elas chegam com grandes emoções descontroladas e nós, pais, somos as pessoas que já estamos habituados a controlar as nossas emoções e, portanto, temos mais capacidade de controlar as emoções deles. A Karen está me dizendo, está aparecendo perguntas da caixinha, sim? Sim, mas da caixinha durante o dia, não de agora. Está dando algum problema. Entendi. Então peça para fazer nos comentários mesmo. Ah, entendi. A Karen está dizendo que está aparecendo aqui perguntas de outro momento. Ah, então agora tem aqui, ó. Ah, agora eu vi. Tem perguntas que aconteceram no Story e tem perguntas que aconteceram agora. Beleza. Livros que nos ajudem a colocar na prática tais virtudes. Um livro que a gente sempre recomenda é o livro do Francisco Fausto, A Conquista das Virtudes. Outro livro, As Pequenas Virtudes do Lar. Outro livro sobre virtudes, bom, para quem gosta de ir na fonte, a Ética Nicômaco, do próprio Aristóteles. Depois, Virtudes Fundamentais, do Joseph Pieper, que é uma obra onde ele vai falar das 4 virtudes cardeais com toda a profundidade. Esses são obras que nós gostamos muito. Vamos ver aqui. Então a Manu Flores também pergunta livros, né? Nós falamos aqui. Esse livro do Joseph Pieper, Virtudes Fundamentais, é muito bom. Aqui, a Andressa pergunta assim, ó, não entendi o exemplo de solidariedade do sistema de saúde do menino doente que não pôde ir aos Estados Unidos. É bem simples. Qual que é a diferença essencial entre solidariedade e fraternidade? Na solidariedade, eu sou chamado a dar ao outro aquilo que ele não tem, por reconhecer nele uma dignidade e reconhecer que ele tem o direito de ser feliz, de possuir aqueles bens que eu possuo também, como no caso a saúde. Eu vejo uma pessoa, por exemplo, um tempo atrás, a Karen estava saindo de casa, esse é um caso verdadeiro, a Karen estava saindo de casa e um idoso estava voltando da feira e ele caiu no chão. A Karen estava saindo de carro, ela estava indo levar as crianças ou buscar as crianças no Kumon, e a Karen, ela poderia ter sido justa ligando para o SAMU, não sendo indiferente àquela pessoa, sendo solidário, aquela pessoa estava necessitada de um bem que a Karen tinha naquele momento e que ela podia dar, que era
ligar para uma autoridade da administração da saúde pública, do SAMU, né, do Corpo de Bombeiros, para vir ajudar aquele senhor. Mas a Karen, ela foi solidária num nível mais alto, porque ela parou o carro, e como a Karen ela é especialista em UTI cardíaca, a Karen montou uma UTI lá quando ela morou em Curitiba, a Karen é enfermeira, a Karen sabia os procedimentos necessários para fazer uma massagem cardíaca naquele senhor e possivelmente salvar a vida dele. A Karen tinha algo em sua mão, uma capacitação que era devido àquele senhor. Então a Karen foi lá e fez a massagem cardíaca naquele senhor. Tá? Então, essa atitude da Karen foi uma atitude de solidariedade. Agora, imagine que aquele senhor não estivesse inconsciente, ele estivesse caído no chão. A Karen poderia ser solidária, ir até lá e falar: senhor, como que você quer que eu te ajude? Aí ele diria: olha, eu quero que você vá até ali na rua, do lado, e bata a campainha e chame a minha esposa, os meus filhos. Nesse caso, a Karen teria a oportunidade de ter sido fraterna. Ela teria feito o bem para o outro com o outro. Vocês estão percebendo? Na fraternidade, o outro é protagonista comigo daquela boa ação. Não sou só eu sozinho que estou escolhendo. Então, mas nesse caso não havia possibilidade da Karen ser fraterna, ela só podia ser solidária. Eu dizia que o que aconteceu com o Charlie Gard na Inglaterra foi um exemplo daquilo que o Papa Francisco diz, que uma sociedade que se estrutura unicamente na base da solidariedade é uma sociedade que cria pessoas infelizes e desesperadas, porque você tira a capacidade das pessoas que precisam de um bem de participar das decisões a respeito da própria vida. Então veja, num sistema de saúde solidário, se você está passando mal, você vai e recorre e você tem assistência. Mas é unilateral, você não participa, você não é protagonista das decisões, você só recebe. Na solidariedade, existe uma unilateralidade. Uma pessoa dá, outra pessoa recebe. Na fraternidade, as duas pessoas cooperam para o bem. Vocês perceberam a diferença? Então, quando a Suprema Corte da Inglaterra proibiu a família do Charlie Gard de procurar ajuda nos Estados Unidos, eles ratificaram o sistema solidário de saúde. Não, aqui você recebe a saúde como nós determinamos. Você não é protagonista. Vocês perceberam a diferença entre solidariedade e fraternidade? Tá? Então a solidariedade, ela é necessária, mas ela não é suficiente para alcançarmos a justiça. Precisamos sempre pensar na fraternidade junto com a solidariedade. Como não exagerar na fraternidade? Eu acho que eu acabo pecando em cobrar muita autonomia ao meu filho. Veja, o Aristóteles ele vai dizer que a virtude é sempre uma ação equilibrada, que foge dos exageros e das carências. Então, assim como a virtude da fortaleza, se exagerada, descamba para a temeridade, a gente pode falar isso numa outra live. Quer dizer, a pessoa que se expõe ao perigo, que não tem nenhum zelo pela própria vida, essa não é uma pessoa corajosa, é uma pessoa temerária, é uma pessoa que exagerou na medida. Assim também, ok? Uma pessoa ela pode exagerar nas virtudes e transformar as virtudes em vícios por exagero. Tá? Assim como uma pessoa pode alcançar a virtude da temperança, ela pode exagerar na temperança e ser uma pessoa estoica, que se tornou incapaz de apreciar qualquer tipo de prazer na vida.
Né? Então é preciso realmente tomar esse cuidado. Claro, isso aí você vai avaliando no dia a dia. Né? Virtude, gente, é assim, especialmente ensinar a virtude para os filhos, é ensinar, ajudar a praticar, avaliar e dosar. Tá? Quando a gente está falando de virtude, nós estamos falando de equilíbrio, e por falar em equilíbrio, nós estamos falando aqui em doses. Nós precisamos ir dosando. Tá? Um pouquinho de solidariedade, um pouquinho de fraternidade. Opa, passou demais a solidariedade, passou demais a fraternidade, volta um pouquinho. Não tem regra pronta. Tá bom? Então vocês precisam buscar sempre o equilíbrio mediante o bom senso. Depois, vamos lá. A Cíntia, filha única de 7 anos, como ensinar as virtudes? E ensina o que é também em teoria ou apenas o exemplo? As duas coisas. Põe ela para assistir essa live. Se for insuportável para ela, faz um resuminho e ensina para ela. Então, é o título da live, Conhecer para Viver. Tá bom? Então, óbvio que o exemplo arrasta muito mais do que as palavras. Eu posso ser um excelente teórico a respeito das virtudes e ser uma pessoa viciada, uma pessoa completamente sem virtude. Então é importante, sim, ensinar com exemplo, ensinar com a teoria, mas lembrar que a teoria é só o ponto de partida. Alexandra Mendes, como dar mesada sem fazer uma troca? Na live anterior, onde eu falei sobre justiça e bem comum, eu falei lá da relação que se inicia no todo social em direção à parte, chamada de justiça distributiva. Os pais, enquanto as crianças são pequenas, os pais são as autoridades capazes de exercer a justiça distributiva. São eles que são capazes de distribuir os bens da família. Tá? Então, se você vê o teu filho de 5 anos fazendo movimentações bancárias, você pode ficar muito bravo com ele, porque isso não cabe a ele, isso cabe a você. Né? Você que está ali no topo daquela pirâmide social e é o único realmente com capacidade e mérito para fazer a justiça distributiva. Então veja, o critério da justiça distributiva é sempre o mérito. Então, existe uma certa troca. Existe uma certa troca, não tem como não ter uma certa troca. Um filho que não contribui em nada na minha casa, que não contribui para o bem comum da minha família, eu não sei se ele merece mesada. Porque ele não está ajudando para o enriquecimento do bem comum da minha casa. Então por que ele deveria ter uma parte extra? Ele já recebe um teto, ele já recebe comida, ele já recebe bebida, ele já recebe segurança, ele já recebe roupa. Por que eu tenho que dar mesada para ele se ele não faz nada, se ele não obedece, se ele não estuda, se ele não faz a parte dele? Eu acho que é algo a se pensar. Tá? Então eu não vejo problema em que a mesada seja, de certa maneira, uma troca. Tá? Mas uma troca bem entendida. Você está contribuindo para o bem-estar da sua família, é justo que você mereça uma parcela desse bem-estar que você mesmo está sendo protagonista. Seja lavando as talheres, seja enxugando o prato, seja cuidando do seu irmão, seja fazendo a contribuição que for. Tá bom? Pensa aí. Vamos lá. Nos jogos, filho de 5 anos não aceita ganhar. Ele não aceita ganhar ou será que ele não aceita não ganhar? Acho que ele não aceita não ganhar, né? Não há justiça nesse caso também. O que posso fazer? Você vai ter que ensinar o seu filho. Você vai ter que ensinar o seu filho que nas relações sociais, nós não somos ilhas. As nossas ações impactam
a todos os outros. Então, se eu quero justiça para mim, eu preciso fazer justiça para o outro. Eu acho que o estabelecimento de regras é muito bom, né? O estabelecimento de regras normalmente é suficiente para acalmar as crianças. Olha, gente, eu sei que o Piaget não é uma figura muito estimada e querida de muitos de vocês, tá bom? Mas o Piaget, ele fez um experimento muito interessante que vale a pena ser contado aqui. O Piaget conta que ele chegou e fez uma pesquisa com milhares de crianças de idades diferentes, desde crianças pequenininhas, 4, 5, 10, 12, 14, 15 anos. E ele contava uma história. A história era o seguinte, ele contava o seguinte: existia uma criança que um dia viu uma maçã bonita na casa de uma pessoa, não era a casa dele, ele pulou o muro e pegou a maçã, ele roubou a maçã. E aí essa criança, fugindo para casa, ele passou por cima de uma ponte, a ponte quebrou, essa criança caiu e morreu. E aí o Piaget perguntava para as crianças: você acha que essa criança ela morreu porque ela roubou a maçã? Sim ou não? E o resultado foi muito interessante. Quanto mais novas eram as crianças, mais elas tendiam a acreditar que aquela criança ela tinha caído da ponte porque ela tinha roubado a maçã. Quanto mais velhas as crianças eram, menos elas acreditavam na causalidade, que aquela criança tinha caído da ponte e morrido porque tinham roubado a maçã. O que o Piaget concluiu? Que nós nascemos com um senso de justiça nato dentro de nós. Então, uma criança, ela está perfeitamente capacitada para perceber a diferença entre a justiça e a injustiça. Nesse caso concreto, as crianças percebiam que uma certa ordem na realidade havia sido quebrada e que aquela criança merecia aquela punição. Ela merecia morrer porque ela tinha quebrado a ordem social, então ela estava recebendo a punição dela. Né? Então, vejam, quando a criança é pequena, é a idade ideal para a gente ensinar a justiça para as crianças. Então, não tenha medo de ensinar. E ensina de novo, e ensina de novo, e ensina de novo. Gente, entenda uma coisa. Filho pequeno, nós não ganhamos sempre no argumento. Nossas casas não são escolas catedráticas, onde nós vamos ter disputas escolásticas com argumentos, premissas, refutações. Muitas vezes nós vamos ganhar dos nossos filhos no cansaço. E você não vai perder a autoridade, você não vai perder a boa, você não vai perder o seu controle emocional, você simplesmente vai ganhar na repetição. Você vai ganhar no cansaço muitas vezes. Então você vai ensinar uma vez, vai ensinar duas, porque muitas vezes a criança não tem um marco neurológico, inclusive, para entender aquele conceito. Mas você vai ensinando, vai ser um dia que ela vai acordar, ela vai ter crescido aquela noite neurologicamente e ela vai entender. E aí você ganhou. Tá bom? Não desista. Mais perguntas? Qual o tema da live? Esse aqui é só perguntas e respostas da live anterior, chamada Justiça, Conhecer para Viver. Como ensinar para filho? Atitudes práticas de ensinar a virtude da justiça para crianças de 7 anos. Criança de 7 anos, ela, assim, na maioria dos casos, ela já atingiu a idade da razão, tá? Então é quando ela começa realmente a perceber que existe um mundo que está fora dela, que não é simplesmente uma extensão do seu corpo, e ela começa a perceber as relações de causa e efeito, ela começa a perceber as consequências das suas ações. Então, é quando a criança ela realmente começa a perceber como é que funciona a vida, tá? Nessa idade, eu vou ensinar o meu filho a praticar a virtude da justiça, especialmente
por meio da obediência. Então eu vou ensinar o meu filho que obedecer não é simplesmente uma atitude tirânica e arbitrária do seu pai e da sua mãe, mas que a obediência é da mais alta conveniência daquela criança. Que o pai e a mãe já passaram por aquela idade de 7 anos, por todas as idades, né? que aquela criança ainda vai chegar a ter um dia, e já aprendeu muito, e que, portanto, é da mais alta conveniência que aquela criança escute o seu pai, e que obedeça o seu pai e sua mãe. Aqui em casa, nós costumamos dizer o seguinte: meu filho, não basta obedecer, porque a obediência, nós também, assim como as virtudes, nós podemos alcançar níveis qualitativos cada vez mais altos. Então, meu filho, você obedeceu depois de 20 vezes? Nota 1000, melhor do que desobedecer 30 vezes. Mas agora eu quero que você obedeça de primeira. Quando eu falar, eu quero que você me obedeça na hora. Agora, é importante que os pais tenham bom senso, que os pais sejam justos com os seus filhos. Por quê? Porque as crianças, com 7 anos, elas ainda não são capazes de perceber racionalmente a hipocrisia, a incoerência e a injustiça dos seus pais, mas eles são capazes de sentir que tem alguma coisa de errado. Então, depois, mais adiante, isso pode germinar numa revolta muito agressiva na adolescência, e depois na idade adulta, os filhos podem se voltar muito contra os pais, porque finalmente um dia se deu conta de que os pais estavam abusando psicologicamente, afetivamente dos seus filhos, transformando seus filhos em empregados, né, que ficavam o dia inteiro servindo o pai e a mãe a seu bel prazer. É importante que os pais tenham um bom senso e mostrem aos seus filhos a racionalidade das suas orientações. E peçam para os seus filhos, então, obediência. E eu acho importante que os pais criem um bom hábito de tempos em tempos terem reuniões familiares. Aqui na nossa casa nós fazemos reuniões familiares a cada 20 dias, a cada um mês. Então todos nós sentamos na sala e nós falamos sobre como foi aquele mês. O que teve de pontos positivos, o que teve de pontos negativos, quais são os pontos que precisam melhorar, quais são os pontos que precisam ser imediatamente abandonados. Tá? Então, eu acho que isso é algo importante. E você vai ensinando o seu filho, então, que quando ele obedece, ele está contribuindo para o bem da família toda. Todas as vezes que o seu filho obedece, ele está ajudando na harmonia familiar, porque no fundo ele está permitindo que uma voz mais razoável, que uma mente mais preparada que a dele, oriente as suas ações. Tá? Um pouco complexo, né? Minha resposta. Ninho Infantil está perguntando aqui: você disse sobre a obediência como anexa à justiça, ou a obediência precede a justiça? Não, a obediência ela não está, assim, pelo menos nos manuais clássicos de virtude que eu conheço, classificado como uma virtude anexa da justiça. Mas a obediência, ela me parece uma derivação bastante necessária daquela virtude anexa da justiça chamada de piedade, que leva os filhos a darem uma honra, uma veneração, um cuidado especial com os seus pais. Tá bom? Então, eu vejo que a obediência, ela sozinha não está assim classificada aí nos manuais que eu conheço como uma virtude anexa da justiça, mas certamente ela mora na mesma casa que a virtude anexa da justiça chamada piedade, que nos leva a honrar os nossos pais, os nossos antecessores. Eu acho que está acabando aqui as perguntas. Tem pergunta aqui: como montar grade de ensino, livros, apostilas. Gente, isso aqui foge um pouco aqui do tema da live. Eu não sei se muita gente que está aqui vai gostar da gente entrar nesse tema, né?
A Karen, todos os dias, ela compartilha com vocês nos stories como que nós fazemos essa questão da estruturação do ensino aqui em casa. Inclusive, nós já tivemos uma live sobre homeschooling dos 8 aos 10 anos, depois outra sobre história, ciência e geografia. Eu convido vocês a assistirem essa outra live, tá? Mas, de geral, nós não usamos materiais didáticos porque a gente pensa, bom, se for para dar material didático, vai para a escola. Eu acho que o grande barato, o grande diferencial do homeschooling, da educação domiciliar, é a gente poder ter a liberdade de escolher os nossos próprios materiais, nossos próprios livros e apostilas, né? Doce Suspiros Cariri pergunta: como os pais podem ser agentes atuantes na idade de 14 anos, nesse momento de descobertas? Eu diria que você deve ser um bom amigo do seu filho de 14, de 13, de 15 anos. Tá? Se vocês voltarem lá no comecinho do Diário do Escolar, que não faz muito tempo, faz pouco mais de 3 meses, vocês vão ver lá um post que nós fizemos, que mostra a variação do interesse dos nossos filhos ao longo do tempo. Quando a criança tem de 0 a 3 anos, o interesse dos nossos filhos são basicamente 2: os pais e os brinquedinhos dele. Conforme a idade vai crescendo, esse gráfico de pizza vai ficando cada vez mais fatiado. Vai entrando ali amigos, leituras, cantores, artistas, professores, e os pais vão tendo cada vez menos pedaço nesse total de interesse e de atenção dos filhos. Quando chega com 14 anos, o fato é que nós não somos, normalmente mais o mundo dos nossos filhos, não somos mais os heróis dos nossos filhos. Nossos filhos já descobriram que tem pessoas muito interessantes por aí, com opiniões muito interessantes, que não são só pai e mãe. Então eu diria que nessa idade você precisa fomentar a virtude da amizade com o seu filho. Então, procurar não ser um corregedor do seu filho, procurar não ser um inquisidor do seu filho, procurar ter momentos de afabilidade com o seu filho. Então, com 14 anos, você precisa conquistar de volta um espaço de interesse que um dia foi natural no seu filho e que hoje não é mais. Você pode fazer isso lendo o livro que o teu filho lê. Então, digamos, o seu filho gosta de ler Harry Potter. Você não gosta de ler Harry Potter, mas você vai ler Harry Potter para você saber conversar com o seu filho no vocabulário dele. O seu filho de 14 anos, ele gosta de andar de patins. Então você, de repente, pode comprar um patins para andar com o seu filho de patins. Pode causar um gesso, pode causar um traumatismo craniano ou outro em você? Pode, mas vale o risco. Por quê? Porque existe um bem muito grande aí, que é estar perto do seu filho. Então, o que seria importante nessa fase é que o seu filho quisesse estar com você. Para ele querer estar com você, vocês precisam compartilhar algumas afinidades juntos. E nos momentos de confidência, vocês aí sim você pode ter um grande poder de influenciar o seu filho. Aqui em casa, o que nós gostamos de fazer com os nossos filhos mais velhos? Star Wars. Eles adoram Star Wars, adoram The Mandalorian. Então vamos assistir todo mundo junto, vamos conversar sobre isso no almoço, vamos desenhar junto. Então eu acho que criar afinidade com os seus filhos. Isso pode parecer pouco natural, pouco espontâneo, mas isso é uma obra concreta de amor, de se interessar. Digamos que o seu filho ame estudar sobre o Egito Antigo. Você vai amar também estudar sobre egiptologia. Mesmo que você não goste, você vai ler também. Então você precisa se adentrar no mundo de interesses do seu filho, para que vocês então possam compartilhar
um pouco mais de uma vida em comum. Que aí sim você, nos momentos de confidência, poder influenciar. Brandon Hudson pergunta: como explicar para filhos mais novos os privilégios dos filhos mais velhos? Explicando. Explicando que um dia eles também foram mais novos e eles não tinham acesso àqueles privilégios. Que privilégios? Eles dormiam mais tarde. Claro, uma criança de 15 anos não vai querer dormir 8 horas da noite, mas é recomendado para uma criança menor dormir 8 horas da noite. Então, o que você vai ter que fazer? Olha, nessa idade, ele também não dormia esse horário tarde. Tá? Dormia cedo como você, mas agora as circunstâncias mudaram. Então você vai precisar ensinar o seu filho esse critério da justiça, tratar os iguais com igualdade, os desiguais com desigualdade. Isso é muito importante, gente. Numa família, a gente precisa o tempo todo olhar para essas questões de igualdade e desigualdade. Tá? Às vezes, numa família, digamos uma família mais que está passando por dificuldade financeira, tá? O pai trabalha o dia inteiro num trabalho pesado, que exige dele muita força muscular, que exige dele um desgaste físico muito grande. Os filhos estudam em casa, tá? E a esposa é do lar. Então, toda a família fica em casa o dia todo. Não fazendo nada, mas eles ficam em casa o dia todo. E o pai fica debaixo do sol quente o dia inteiro, capinando, arando, construindo, seja lá o que for. Quando esse pai chega à noite em casa, ou chega na hora do almoço em casa, é justo que o pai coma o bife maior. Por quê? Porque ele se desgasta mais do que os outros. Não só porque ele é mais velho, não só porque ele tem mais fome, mas porque ele é o que está contribuindo de uma maneira decisiva para o bem comum daquela casa, daquela família. Então é aquele critério que o Tomás de Aquino dizia para os que se verificava nos reis. É justo que a pessoa que se desgasta pelo bem comum receba uma compensação maior. Tá? Então, é claro, às vezes você vai ter um filho mais velho que não faz nada. Então corta o privilégio. Corta o privilégio. Mas eu acho importante que o privilégio esteja de alguma maneira associado a algum tipo de contribuição para o bem comum da casa, para que a virtude da justiça distributiva, né, venha então em benefício daquela pessoa que está ajudando. Tá bom? Hoje em dia, eu estou falando essa questão do bife aqui, gente, mas isso é muito sério. Tem gente que acha que justiça é tratar todo mundo igualmente o tempo todo, ignorando todos os seus esforços, os seus méritos. E isso é injustiça. Isso é injustiça. Tá? E tem casas que são os filhos que mandam nos pais. Vocês percebem uma coisa dessa? Tem família que os filhos decidem o carro que o pai e a mãe vai comprar. Isso é uma loucura. Você está colocando a pessoa que menos contribui para o bem comum daquela família como árbitro da justiça distributiva daquela família. Uma criança não pode decidir o que celular que o pai e a mãe vai comprar. Uma criança não pode decidir que férias que o pai e a mãe vai tirar. Uma pessoa que contribui pouco para o bem comum de um todo social deve receber proporcionalmente. Tá bom? E além disso, a Manu Flores colocou aqui, dar sem merecimento é injustiça. E não só injustiça, Manu. Quando você dá sem merecimento, você mina a virtude na sua casa. Porque os filhos que estão dando duro e estão recebendo igual, vão pensar assim, poxa, mas não vale a pena. Então isso promove a apatia. É claro que existe um patamar mínimo que os pais devem aos seus filhos. Os pais devem garantir aos seus filhos os bens necessários para que eles se desenvolvam plenamente, saúde, moradia, alimentação. Nós estamos falando aqui de mimos, de
perfumaria, nós estamos falando aqui de um agrado, de um presentinho, de uma mesadinha, tá bom, pessoal? Depois alguém pega aqui um trecho e vai achar que eu estou defendendo aqui alguma barbaridade. Gente, vamos acabar? Ai, meu Deus. Eu vou encerrar aqui, ó, com a Karen. Te amo, também te amo, Karen. Que seria de mim sem você? Gente, muito obrigado por continuarem aqui comigo. Mais 49 minutos, eu vou deixar gravada essa segunda parte. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer mais lives como essa. A gente pode fazer uma live agora falando sobre a virtude da fortaleza. Tá? Depois nós podemos fazer a gente pode fazer igual nós fizemos aqui. Fazemos uma live inicial sobre a fortaleza. Depois nós fazemos um conhecer e viver a fortaleza, como essa hoje. Depois nós podemos fazer um sobre uma primeira iniciação à virtude da temperança, depois conhecer e viver a temperança. E depois nós podemos fazer uma introdução à prudência e depois um conhecer e viver a prudência. O que vocês acham? Pode ser? E assim a gente vai conversando, né? E aí eu justifico porque que tem a minha foto aí no Diário Desescolar, porque esse canal aqui, esse perfil é da Karen, né? Esse perfil é da Karen, vocês amam a Karen e tudo é Karen e já está criando problemas domésticos aqui, viu? Eu tô com ciúmes. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, tá bom? E vamos ser melhor, vamos deixar a virtude da justiça nos moldar e nos converter num bem para o outro, a começar pelo outro que está bem perto de mim, dentro da minha casa, tá bom? Muito obrigado, boa noite para vocês todos e nos vemos de novo em breve. Um grande abraço.